E aí, tudo bem? Suriel Potts aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo no meu canal no YouTube. E nessa aula a gente vai estar falando sobre uma coisa extremamente importante para você que está começando do zero ou para você que quer melhorar os teus resultados no mercado financeiro. E basicamente a gente vai estar falando sobre confiança. Quando a gente está trabalhando com dinheiro no mercado, entrando e saindo nas operações, fazendo trades todo santo dia, muitas vezes a gente se dá de cara com uma falta de confiança e insegurança na hora de fazer as operações. E com a insegurança e a falta de confiança, acabam surgindo outros problemas, como o caso, o medo de operar e muitas vezes a ansiedade antes e durante e após a operação também. E eu confesso que isso é uma coisa que acontece com todo mundo que está começando do zero e acontecia muito comigo também. E eu acredito que aconteça com qualquer coisa que você vá fazer pela primeira vez, não apenas relacionado ao mercado financeiro em si, mas qualquer atividade que você venha a desempenhar sem ter experiência naquilo, as primeiras vezes, as primeiras tentativas, as primeiras vezes que você tiver experiência com aquilo, você vai se sentir um pouco sem confiança, porque você ainda não aprendeu as habilidades e não sabe manusear talvez as ferramentas para poder desempenhar seu trabalho de uma forma eficiente e do jeito que você espera. No mercado financeiro, o que todo trader ou pessoa que está iniciando agora espera? Espera ganhar dinheiro. Só que para você poder ganhar dinheiro, você precisa saber o que você tem que fazer. Mas como a pessoa está iniciando, na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, ela não sabe o que ela tem que fazer. Então eu preparei como se fosse um fluxograma aqui, para que você consiga entender pelo menos qual caminho que você deve trilhar para que você consiga alcançar os objetivos que você quer alcançar, seja eles quais forem. Eu tenho alunos que têm metas de ganhar R$ 100 por dia, tem alunos que têm metas de ganhar R$ 500 por dia, tem alunos que têm metas de ganhar R$ 1.000 por dia, 2.000, 5.000 e assim por diante. Você deve imaginar, por exemplo, que um trader de elite, ele ganha mais ou menos na faixa de R$ 1.000 a R$ 5.000 por dia operando aqui no Brasil e praticamente quase todos os alunos da minha mentoria fechada estão caminhando a passos largos para poder alcançar esse objetivo também. Mas tudo começa através de uma boa construção daquilo que você quer visualizar e, acima de tudo, manifestar na sua vida. Então, se você quer resultados, você precisa fazer aquilo que as pessoas que têm resultados fazem, para que você consiga ter resultados semelhantes. O problema é que a maioria dos iniciantes começa do jeito errado. Qual que é o jeito que a maioria dos iniciantes começam? Procurando por estratégias consistentes, estratégias lucrativas, por métodos que dão resultados. Sendo que, na verdade, muitas vezes para você poder aplicar uma estratégia lucrativa, é importante que você entenda coisas antes disso. Imagina, por exemplo, uma casa. Tá? Você que vai, por exemplo, construir uma casa. Você não começa construindo a casa pelo telhado. Você também não começa construindo uma casa pelas paredes. Né? Você não começa colocando uma porta e a partir daí você começa a fazer as janelas e depois você faz o telhado. Não. Qualquer construção, seja ela de uma casa, seja ela de um prédio, de um edifício, seja ela de uma fortaleza, qualquer coisa que seja, começa de uma base. Só que a maioria dos iniciantes querem ter resultados sem antes construir uma boa base. Mas o que então faz parte dessa base? Para construir uma casa, por exemplo, vai lá os ferros, vai, né, o concreto, vai o cimento, as vigas, etc. O que faz então a base sólida de uma pessoa que está começando do zero e almeja resultados lucrativos? Bom, a base são os fundamentos. Como que as coisas funcionam, como que o mercado funciona, como que ele se movimenta, quais são as formas de movimentos que ele apresenta, quais são os horários do mercado, ou seja, coisas que fazem parte da base, que também são básicas. Né? Daí que vem a palavra básica, de base. Então, para você começar a ter resultados, você tem que primeiro ter uma boa base. E ainda na analogia da casa, imagina que a base é o que vai sustentar a tua casa. Se você não tiver uma base, não adianta você ter método, não adianta você ter estratégia, não adianta você ter técnica, conhecer gatilhos, se você não souber realmente ter consciência daquilo que você tem que estar fazendo. Então, na analogia da casa, eu diria que base é realmente a base.
Aí vem as paredes. A parede é a partir do momento que você tem uma base, você começa a formular estratégias, você começa a pensar em meios de você poder identificar uma oportunidade no mercado. E por último, o telhado. O telhado é o que sela tudo, é o que protege a sua casa, né? Imagina você morar numa casa sem telhado. Qualquer chuva que der, que aconteça, você vai literalmente, né, vai molhar tudo dentro da sua casa e muita coisa vai ser jogada fora. Vai queimar tua televisão, teu micro-ondas, teu videogame, tudo dentro da tua casa, até você vai se molhar. Então, telhado basicamente é você proteger o teu dinheiro, é você proteger aquilo que você construiu, é você aplicar estratégias de gerenciamento, por exemplo, e é você também pensar em escalar as coisas para níveis ainda maiores. Por exemplo, se uma casa tem um andar apenas, para que você construa o segundo andar, você vai ter que tirar o telhado e acima daquilo ali começar a construir um novo andar. Então, eu diria que a partir do telhado é quando você começa também a pensar em almejar retornos e lucros ainda maiores. Então, na base, o que constitui a base para que você que está começando do zero consiga ter realmente algo sólido para se sustentar? Bom, os fundamentos do mercado eles são muito simples. Tudo parte de um gráfico. Então, o teu princípio básico que você deve focar para você construir uma base, uma fundação sólida para acima disso focar nos teus ganhos, é entender como que os gráficos funcionam. Dentro dos gráficos, você vai ter a partir daí a análise gráfica, a partir daí você vai ter os candles, a partir daí você vai ter a leitura de candle e acima de tudo você vai entender por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Porque a pior coisa que tem é você querer estar no mercado e você não entender o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você entende análise gráfica, a partir do momento que você entende leitura de candle, a partir do momento que você entende price action e todas as técnicas para você interpretar, para você poder ler aquilo que você está olhando, a partir daí você começa a construir uma base sólida. Tá? Então eu diria para você que está começando do zero, é só você vir aqui no meu canal do YouTube e pesquisar análise gráfica, que você vai ver inúmeras aulas explicando um passo a passo, até mesmo em detalhes aprofundados dentro desse quesito e dessa área de análise gráfica. A partir do momento que você entende a análise gráfica, entende o gráfico, entende aquilo que você está querendo ler, você começa a partir daí a focar em estratégias, em métodos, em técnicas que fazem as paredes da sua casa, que sustentam basicamente o teu desenvolvimento no mercado. O principal problema da pessoa que não tem confiança no trade é porque ela não tem conhecimento aprofundado, ela não tem uma base e, acima de tudo, ela não conhece estratégias calibradas. Ela simplesmente viu alguém falando de X estratégia, ela vai lá e quer aplicar sem entender muito a fundo como que funciona, de onde aquela estratégia surgiu e assim por diante. Então, quando você tem uma boa base, você consegue focar em análise gráfica, em estratégias de análise gráfica consistentes e que fazem sentido para você. Porque é importante que você entenda a essência das coisas para que você consiga ter confiança naquilo que você está fazendo. Se você não entende a essência, você vai muitas vezes se sentir dúvida na hora de desempenhar e aplicar determinada estratégia. E por último, vem o seu telhado. A partir do momento que você tem uma base, paredes, estratégias, métodos, etc., e vem o telhado da sua casa, que nada mais é do que estratégias e técnicas de gerenciamento que servem para proteger o teu dinheiro, para proteger o teu capital e, acima de tudo, para te dar ainda mais confiança. E além disso, vem também técnicas para você poder dar passos ainda maiores. Muitas vezes, quando você está numa casa pequenininha, talvez você queira se mudar para uma mansão, talvez você queira se mudar para uma cobertura. Então, como que você faz esse salto, esse pulo e vá para casas ainda maiores? Através de formas de entender como que mercados ainda melhores existem. Eu diria que todo trader de elite que hoje está dentro da minha mentoria fechada tem um único objetivo, que é além, obviamente, de ganhar dinheiro consistentemente, construir todos esses pilares que sustentam um trader de elite, é também operarem em mercados ainda maiores. Você já viu quanto que está custando o dólar hoje? Agora imagina se você ganha em dólar. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, você pode ganhar de R$ 1.000 a R$ 5.000 por dia, que é a média mais ou menos que um trader de elite ganha. Agora, imagina você ganhar de $1.000 a $5.000 por dia lá no mercado norte-americano. O jogo vira completamente tendo o mesmo retorno e muitas vezes aplicando a mesma estratégia. Então, é um jogo extremamente inteligente você querer ganhar mais para fazer a mesma coisa ou talvez fazer até menos, como é o caso do mercado norte-americano.
O mercado americano ele é bem mais consistente em termos de confirmações de estratégias, não tem tanta coisa falsa lá, por exemplo, um sinal falso. Então, um trader que já passou por uma experiência iniciante, já está no nível intermediário, avançado e se tornou um trader de elite no Brasil, é muito simples de fazer a migração para o mercado norte-americano. Então, a base desse vídeo é o seguinte: você que está começando do zero no mercado, não tente se apressar e muito menos tente construir a tua casa em 2 dias. Uma casa leva tempo para ser construída. Inicie formando uma boa base para que acima disso você consiga se sustentar. Dentro dessa base, nada mais é do que você entender conceitos fundamentais e essenciais do mercado. O que faz o mercado movimentar? Por que ele se movimenta? Quais são os tipos de movimentos que ele tem? Quais são as essências do gráfico, como os candles? O que cada vela significa? Quais são os padrões e os significados dos padrões de candle? Quais são os padrões e o significado dos padrões comportamentais que eu ensinei em detalhes dentro da Maratona dos Ganhos Rápidos, que aconteceu agora no mês de julho, e em muito mais detalhes eu ensino dentro da minha mentoria fechada. O que é tudo isso? A partir do momento que você entende isso, você formou a sua base e a partir daí você constrói as suas paredes, que são as estratégias. E aí vem estratégias de tendência, estratégias para scalp, aqueles tiros rápidos tipo sniper, estratégias para trades de alvo, estratégias de virada de mão, estratégias de trade de defesa, várias estratégias específicas que você constrói a partir do momento que você entende como que a base funciona. E por último, quando você já está com as estratégias calibradas, sabendo manusear muito bem elas, você começa a focar em gerenciamento e também em querer resultados melhores fazendo a mesma coisa, que é o seu telhado da sua casa. Que você começa a focar em gerenciamento, a formas de proteger o teu dinheiro e aumentar o teu lucro, nada mais é do que diminuir o risco e maximizar os ganhos. E por último, focar em mercados, expandir. E basicamente isso, se a gente for trocar por palavras, seria a mesma coisa que os 3 pilares de um trader de elite. Hoje, para você se tornar um trader de elite, você tem que ter 3 pilares. O primeiro pilar é estratégia, que basicamente seria a base e as paredes da sua visão do mercado. O segundo pilar é a mentalidade, que é a partir do momento que você começa a operar realmente, você começa a ver que a sua mentalidade também precisa de um preparo, não é simplesmente entender as estratégias. E por último, abrir o leque de opções. Então eu diria que o telhado seria abrir o leque de opções. O que é abrir o leque de opções? É você operar em outros mercados, é você poder diversificar no mercado financeiro. Aí uma palavra que muitas pessoas usam no mercado e na bolsa de valores, diversificação de carteira e etc. Nesse caso do trader de elite, diversificação e abrir o leque de opções é você adicionar outras fontes de renda na sua conta bancária. Um trader de elite tem a principal fonte de renda sendo o day trade, outras fontes de renda sendo opções, sendo até mesmo a renda fixa, sendo buy and hold, sendo swing trade, sendo o mercado americano, o mercado de ações, várias formas de poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. E, inclusive, há inúmeras pesquisas que confirmam e sempre reafirmam que a média de um milionário tem em média de 6 a 7 fontes de renda. Então, você também pode ter várias fontes de renda dentro do mercado financeiro, não apenas o day trade. Base desse vídeo: sem confiança você não vai longe. Como que se constrói confiança? Através de conhecimento. Como que se constrói um conhecimento no mercado? Entendendo os fundamentos, entendendo estratégias, entendendo o gerenciamento. Desse jeito você constrói uma fundação, paredes e um telhado forte para te proteger no mercado financeiro e você crescer cada vez mais. Essa é uma aula um pouco diferente das que eu costumo fazer. Sempre vou fundo em estratégias e técnicas, mas eu sei o quão importante é você entender um pouco mais do que simplesmente estratégias, porque afinal de contas, estratégia é um dos itens necessários para você poder ganhar dinheiro. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma e, acima de tudo, eu espero que tenha agregado valor na sua vida para quem está assistindo aí do outro lado da tela também. Se inscreve no meu canal, a gente está vindo com muitas outras aulas e material muito bom para que você que está começando do zero possa escalar os teus ganhos e acelerar a sua chegada rumo à elite do mercado. E acima de tudo, deixa o joinha aqui também no vídeo. Se você curtiu, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!